voltando para casa, quarta-feira, meio da semana concluído. Vou baixar, senão vocês não entendem nada que eu tô falando. Quarta-feira terminada, meio da semana concluído. Amanhã eu devo usar o período da manhã para fazer um negócio. Eita, que sol pesado. Porque hoje eu consegui já finalizar a folha de pagamento, processos para pagar nosso salário, nosso sagrado salário, né? Mas um termo sagrado esse eu compreendo. Tô cansado, cara, tô cansado. De manhã, nos dias que eu consigo fazer academia, de manhã a sensação é muito gostosa. De manhã a sensação mesmo de uma adrenalina, de uma endorfina, de um relaxamento. O humor fica bom, tudo. Mais ou menos bom, né? E à tarde, aí cai o cansaço mesmo, cansaço físico, né? Então, tem as contrapartidas, né? Eu fico realmente abrindo a boca, eu chego em casa e sento no sofá pra bater um papo com a patroa ou brincar com o Cauê e se não mexerem comigo, não falarem muito comigo, eu acabo começando a fechar o olho, né? Enfim. Preparei 2 temas aqui. Acredito que não dê pra falar dos 2 hoje, né? Mas não há nenhuma novidade em relação ao que eu penso. Talvez uma oportunidade de abordar por um outro ângulo, né? O pouco que eu consigo entrar e que eu quero, na verdade, entrar no Facebook, eu de vez em quando pego lá essas frases de efeito que eu mesmo já usei e que eu vou, à medida em que vou percebendo, entendendo, talvez envelhecendo ou talvez aprendendo um pouco mais, eu vou complicando mais a questão, complicando no sentido de ir em direção no caminho oposto à simplificação. E foi o que aconteceu com essa frase de efeito, mais essa. E mais uma vez eu vou citar um conceito religioso, me explicar em relação a por que eu não aceito o básico, o comum, por que eu não aceito a filosofia que faz tanta gente ser melhor e por que eu não entendo que essa filosofia faz as pessoas serem melhores, tecnicamente melhores, talvez melhores nessa questão de convívio do dia a dia, mas não melhores no conceito da aplicação ou da perpetuação de uma ideia que pode não ser tão justa assim. Vamos lá. A frase é: se a sua religião te faz odiar alguém ou alguma coisa, você precisa trocar de religião. Então, né? É uma frase bem feita, é uma frase que causa bom efeito, uma frase que faz pensar, segue os atributos, né?
E acho até que é uma frase feita por alguém muito bem intencionado. Muito bem intencionado e tentando puxar a sardinha para o seu lado. Agora, se a frase foi originalmente feita dessa forma, ela não está puxando sardinha para ninguém. Ela está simplesmente compactuando com uma ideia de que religiões não podem fazer as pessoas se odiarem. E eu compreendo isso. Tá? Aí assim, primeiro de tudo, acabei de falar isso, religiões não podem fazer as pessoas se odiarem. Acho que nada, nenhuma ideia pode fazer as pessoas se odiarem. Nenhum modo de vida pode fazer as pessoas se odiarem. Ai, que legalzinho, ó. Ai, que pessoa bacana. Mas como eu tenho moto, eu ignoro você. Só um minutinho. Tá bom. Tá bom. Na minha opinião, como é que eu falo isso, né? Sem nenhuma pretensão de ofender ninguém. Na minha opinião, o abandono, a ideia prática das religiões, principalmente abraônicas, é que vai te fazer não ter que vai ter um efeito de não te tornar, não te fazer odiar ninguém. Você só vive lamentando, mas odiar especificamente não. Enfim, vamos lá, vamos aonde eu quero chegar. Olha um estilinho, vou parar do ladinho dele, ó. Bem cuidadinho, bem cuidadinho. Agora vamos voltar pro que eu quero desenvolver, né? Onde se chega? A questão é que, na minha opinião, volto para aquele mistério redundante de que a mensagem que a doutrina abraônica, com as suas vertentes islâmica, cristã e judaica, ela carrega uma filosofia cuja, como é que eu posso dizer, uma filosofia que isso aí deve ser um negócio lá que o Márcio se cadastrou aí, a corrida nos pula-pulas e tais, nos infláveis. Acho que é isso, não sei não. Ninguém tá entendendo nada, né? Bom, hoje não tô muito, eu tô disléxico. Vamos lá. Não, para você seguir os preceitos básicos dessas doutrinas, você é quase impossível você não ter antipatia por alguém. Quer ver uma coisa? Vamos aqui. O cristão é um cara
que ele acredita na questão de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo foi torturado. Se 10% daquilo é verdade, foi horrivelmente torturado, talvez a pior tortura que um ser humano possa passar. Pelos romanos e pelos judeus. Na verdade, quem executou a tortura foram os romanos e quem condenou a tortura foram os judeus. Tanto os líderes judaicos, né, os líderes religiosos, quanto o povo judeu. Não eram eles que achavam que Cristo viria, que o Salvador, que o Filho de Deus viria para destruir Roma. E na verdade eles estavam vendo o cara que nos últimos 3 anos havia pregado que era o Filho de Deus e veio salvar o povo de Deus, mas que estava ali tristemente apresentado à multidão como um maltrapilho, arrebentado, né? Enfim, a história, não preciso entrar em detalhes, em grandes detalhes, mas eu estou usando não os interpretativos, mas os pontos comuns. Então, não deixaria de ser natural que retardados como Mel Gibson, por exemplo, ou Hitler, né, criassem uma sina de antissemitismo, justamente por acreditar que aquele povo foi o povo que torturou o Filho de Deus, que matou o Filho de Deus. A mensagem em si já gera ódio, já gera desprezo, já gera questões gera questões de conflito, e o resultado disso é uma obra de arte, sim, uma obra de arte de extremo mau gosto, chamada A Paixão de Cristo, dirigida por um maluco, um doido completo, que é o Mel Gibson. Hoje eu percebo que ele nunca interpretou, né? Ele simplesmente foi ele mesmo, na maioria dos papéis que ele fez. Mas deixa pra lá. Ou gera uma reação antissemita do começo, que iniciou no final do século XIX, que no século XX teve o seu auge com a execução de 6 milhões de judeus por um regime. Não, o conceito não era religioso, era político. Não mesmo? Você tem certeza disso? O apoio e o silêncio da Igreja Católica, principalmente durante o período da Segunda Guerra, a Igreja Católica claramente congratulando Adolf Hitler pelo seu aniversário, já durante o genocídio, durante bom tempo do genocídio. Então, é meio difícil para mim desvincular essa questão de que há mesmo uma religião de matriz abraônica, principalmente, que não te ensine a odiar, que efetivamente te faça praticar pura e simplesmente o amor, a fraternidade, sem olhar a quem. Porque existe uma vírgula, né? Mas eu volto aí daqui a pouco. Eu vou falar sobre essa vírgula daqui a pouco.
Na matriz islâmica, o islamismo surgiu 300, começou a surgir 300, acho que é isso, né? 300, entre 300 e 400 anos, depois da suposta, bom, depois do aparecimento da filosofia, da doutrina e da religião cristã. Veio justamente para se situar entre o judaísmo e o cristianismo, e veio com preceitos muito básicos nas escrituras deles sobre a necessidade da purificação do mundo. Assim como o cristão grita, ou age, ou trabalha, ou usa a missão, ou pratica a missão de converter o mundo à boa nova, levar o evangelho, ou seja, levar a filosofia cristã ao mundo, converter o mundo todo. Paralelamente a isso, o islâmico, o Islã, também pede a mesma missão, com os seus preceitos. E várias interpretações, tidas como interpretações erradas da doutrina islâmica, de que os infiéis devem pagar, aquele que não aceitar o profeta deverá pagar, deverá queimar no inferno, enfim. Essa doutrina não tem como praticar o amor. E, na minha opinião, é o entendimento correto. Não correto eticamente no meu valor ético, mas é o entendimento correto do que a mensagem que está lá no livro dele está pedindo. A mensagem, já falei sobre isso várias vezes. Eu entendo a mensagem do Islã como uma mensagem de guerra e não uma mensagem de paz. Aos islâmicos, grande maioria que praticam na paz, eu tenho aqui para mim, e não sou autoridade nenhuma para isso, de que eles entenderam errado. Tá? Então, essa segunda vertente também caminha para isso. E o judaísmo, sendo o primeiro, eu entendo. Ele não precisa olhar no retrovisor, né? Ele anda na velocidade que quiser. E o judaísmo, tendo sido a primeira, né, a matriz para essas três, mas não tem nada de primeira, porque eu já falei sobre isso aqui também. Ele também tem um conceito de que, pela diversidade dos seus hábitos, dos seus conceitos, de que é impossível conviver pacificamente com o seu oposto islâmico, por exemplo, ou com o seu oposto cristão. Porque é muito diferente, costumes. Inclusive tem linhas judaicas mais ortodoxas e mais liberais, assim como tem linhas cristãs mais ortodoxas e mais liberais, e como tem linhas islâmicas mais ortodoxas e mais liberais. Na minha opinião, as mais liberais são as incorretas. Incorretas no conceito do que o livro deles, do que a concepção deles tem como fator. Uma pena. Mas, para mim, é difícil assimilar essa frase de que se você... assim, até há a possibilidade de assimilar e de concordar em 100% dela. Se a sua religião te ensina a odiar alguém. Então, meu amigo, todos para religiões orientais.
todos migrando para shintoísmo, todos migrando para budismo, todos migrando para hinduísmo, brahmanismo. Em sua base, essas religiões não... Um estilinho vermelho. Essas religiões não professam um conceito de eliminar e de converter o planeta, o mundo, a humanidade. Elas tratam da coisa muito mais próxima do que uma religião, do que eu entendo como pode funcionar efetivamente uma religião, que é de fora para dentro e não o contrário. Que é de fora para dentro. O resultado da religião é uma coisa interna, é uma transformação interna e não externa. É por isso que não dá para eu aceitar pessoas que falam que foram curadas por um milagre. Não, meu amigo, não. Elas foram curadas por um fenômeno físico, por uma regra básica física existente. Pode não ser explicada, porque isso, aí sim eu termino, porque o material não se mistura com o espiritual. São dois assuntos e universos diferentes. A insistência na questão de que o espiritual cura, interage com o material, é que para mim é muito difícil de aceitar hoje em dia. Realmente eu tenho isso na minha cabeça, de que essas matrizes abraônicas não podem... E assim, eu acho que assim, mesmo que seja aos poucos, talvez exatamente como está acontecendo, mas as pessoas acho que vão entendendo, um pontinho aqui, outro ali, um idiota que nem eu aqui, a gente já vai entendendo que o conceito divino humano, ele é um conceito fadado a desaparecer, a se transformar a ponto de não ser importante. Explicando melhor a coisa de que a cada nova explicação física, social, comportamental, intelectual, científica, adquirida, entendida e absorvida, a cada uma dessas, um conceito dogmático cai. Cada vez que a ciência consegue comprovar um fenômeno, cada vez que a psicologia consegue comprovar um fenômeno, cada vez que, enfim, né, é um argumento a menos para o dogma trabalhar, para esta fé, para esse conceito de fé ir perdendo força. A fé que eu não aceito não é aquela fé tida como esperança. Eu tenho fé que eu vá conseguir. Ok. Trabalhe, corra, tente. É possível. Não a fé. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Se você não fizer, meu amigo, não vai rolar. E mesmo se você fizer, pode ser que você não consiga, né? Então, o que eu estou querendo chegar é isso. Eu acho que
A afirmação é bacana de efeito, essa frase de que se sua religião te faz odiar alguém, você deve mudar de religião. É autoexplicativa, inteligente, é bem colocada. Só que, na minha opinião, para uma religião abraônica, ela não tem solução, não tem saída. Não tem saída. Não há como você ter uma religião de matriz abraônica, na minha opinião, seguindo-a e entendendo-a com base nos escritos que ela carrega. Não há como você encontrar uma. Alô? Alô? Ué? Alô? Alô? Alô, alô, alô? A pessoa não me ouve? Tá tocando, tá tudo certinho aqui e eu não consigo. Bom, o que acontece é que são religiões de domínio. São religiões cuja origem, o objetivo da interpretação que ela ganhou as pessoas era um objetivo de domínio territorial, de poder e tudo mais. Nossa, mãe, não estou enxergando nada. Olha, que perigo. Esse ângulo do sol nessa época do ano aqui, sempre assim. Sim, falando um pouquinho dos judeus. Já falei sobre isso, mas relembro aqui. A religião judaica, a filosofia judaica, os dogmas judaicos, as escrituras judaicas, enfim, são a interpretação e a modernização de culturas poligâmicas daquelas regiões que eram muito pouco habitadas. Um estilinho passou por mim agora. Então, o objetivo foi uma unificação de entendimento dentro de várias. O livro que eu li lá prova bem isso. Javé, ou Jeová, ele é um dos deuses de um rol de adorações que existia na época. Ele originalmente é o criador do planeta Terra. E a linha, né, desses governantes que se utilizaram, desses líderes que se utilizaram dessa transformação, dessa nova interpretação, era uma linha justamente de angariar mais. Foi muito bem formatado para a época esse novo Deus. Isso não é antigo não, viu? Isso aí tem 500 anos. Num conceito de humanidade, de história da humanidade, isso aí tem 500 anos antes da época do surgimento do cristianismo, tá? Mais uma vez, aquele velho conceito de unir 3, 4 conceitos existentes para 3, 4 religiões existentes na época, para um só, pegando um pouco desse, um pouco daquele, um pouco daquele.
inclusive criando algumas falácias como a suposta escravidão do povo de Abraão durante 40 anos no deserto. Não, isso não tem nem importância, os 40 anos. Mas a questão da escravidão. Nunca foi encontrado um artefato arqueológico que comprove isso. Que comprove nada perto disso. Inclusive nada que comprove, inclusive uma suposta escravidão do povo no Egito. O Egito era a metrópole de uma região completamente desértica, de uma região inóspita. E aí o que acontecia? Tribos e mais tribos da região se deslocavam até o Egito para tentarem trabalhar e se sustentar. Claro que, como todas as culturas da época, o Egito era um império, também tinha escravos resultantes de suas conquistas territoriais. Mas não era o caso. Ninguém, o Egito ou ninguém ou alguém, não tinha interesse na região da Palestina. Deserto, meu amigo, só tem pedra, areia, pedra, sol escaldante, pouca água, não dá para cultivar, não dá para fazer nada, nada. Jerusalém só se transformou num polo por uma questão de ser um ponto itinerante, uma parada das rotas vindas do Oriente em direção à metrópole Roma. Mas não vou aqui ficar dando aula de história ou de interpretação histórica. A questão é que, na minha opinião, principalmente as religiões de matriz abraônica, aquelas que começaram no judaísmo, depois se bifurcaram no cristianismo e depois ainda se trifurcaram com o islamismo. Essas três matrizes, elas têm a mesma origem, a origem do domínio, a origem da conversão e da não aceitação, da diferenciação mesmo, da conquista, mas já com outras armas. A conquista que as matrizes abraônicas consideram, hoje o judaísmo já está bem na dele mesmo, até porque a quantidade de judeus praticantes no conceito religioso e não no conceito de uma etnia, ele tem um número muito menor de praticantes, né? Claro que também tem um número muito grande de pessoas poderosas, representantes desta mais etnia do que cultura no sentido religioso. Mas, de qualquer forma, tem a origem e a interpretação dos seus pontos em comum sempre vai terminar com isso, de conversão, ou seja, você precisa espalhar a boa nova. Teoricamente é a mesma coisa que dizer: tire as pessoas de suas crenças erradas e traga-as para a nossa crença correta. Tá? Muito diferente das culturas orientais, da forma oriental de encarar as religiões, como o shintoísmo, como o budismo, como o hinduísmo, o brahmanismo. Não há, você percebe ali que não há uma questão de domínio, de necessidade de domínio. Você não vê nessas regiões conflitos por conta de domínio religioso. Não há. Tá? A matriz desse tipo de religião que eu estou falando, que é incapaz de não praticar o ódio ou, no mínimo, a diferenciação e consequente discriminação, ela não tem solução, porque elas foram inventadas para esse conceito. Elas têm matriz na conquista, no domínio.
né? Então, assim, é isso, tá? Gostoso falar nisso, gostoso e desenvolvendo mais essa questão. Não se trata de religião em si, né? Porque eu sempre que falo sobre religião, continuo nessa minha é, nesse meu não entendimento de como uma filosofia ruim, uma filosofia de valor ético ruim pode fazer as pessoas agirem melhor. Mas pode ser apenas um melhor momentâneo, né? Aquele melhor do dia a dia e não o melhor para o legado deixado, né? Mas enfim, eu ainda vou falar muito mais sobre isso, né? Porque eu sou chato pra cacete. E eu espero não perder os poucos amigos que se dão ao trabalho de assistir isso aqui. Que eu pelo menos levante a discussão, porque eu posso aprender e descobrir que eu estou completamente errado e eu não tenho nenhum problema com isso. Dou o exemplo de ontem. Ver um homossexual falar que é a favor do tal do conceito da cura gay. Cara, incrível, impressionante, né? Mas enfim, gente, vamos descansar um pouco. Vamos ganhar um beijo, um abraço delicioso, o mais delicioso do mundo, que é o beijo e o abraço das pessoas que a gente ama. É isso que a gente acumula no nosso coração. Um abraço. Ah, ele lá. Não dá pra vocês verem daqui. Tchau, tchau.